Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, senhora Provedora de Justiça, senhora doutora Maria Lúcia Amaral. Queria fazer-lhe, em primeiro lugar, um profundo agradecimento pela absoluta disponibilidade que teve com este grupo de trabalho em reagendar por 2 vezes a sua audição e, em nome do grupo de trabalho, agradecer-lhe também a gentileza nesse trabalho de facilitação com a Assembleia da República. Esta é a nossa última audição, vamos ouvi-la, tem 10 minutos para uma intervenção inicial, os grupos parlamentares terão 5 minutos para fazer a sua intervenção e eventuais questões e a senhora Provedora terá 10 minutos finais para concluir a sua audição. E sem mais delongas, agradeço novamente a sua presença e dou-lhe a palavra à senhora Provedora de Justiça. Muito bom dia, senhora deputada, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu prescindiria dos 10 minutos iniciais. Eu creio que prescindiria neste sentido. Eu creio que acompanhei o procedimento legislativo até agora, que tenho uma ideia da dificuldade da tarefa que tem entre mãos, os diferentes projetos e, portanto, prescindo dos 10 minutos iniciais, eu preferiria que as senhoras deputadas e os senhores deputados me colocassem questões precisas, na medida das minhas possibilidades eu responderei. Muito obrigada, senhora Provedora. Julgo que não terá nenhum obstáculo pela parte dos grupos parlamentares. Conforme combinado, iniciaremos pelo grupo parlamentar do PSD. Dou a palavra à senhora deputada Mónica Quintela. Muito obrigada, senhora coordenadora, a quem cumprimento. Cumprimento a senhora Provedora de Justiça. É sempre um gosto poder contar com a colaboração na feitura destes diplomas, senhoras e senhores deputados. Esta proposta de lei que está em causa suscita-nos muitas preocupações ao Grupo Parlamentar do PSD e por isso requeremos a audição da Sra. Provedora de Justiça, porque a temos como um bastião na defesa dos direitos, liberdades e garantias e, portanto, fica com este ónus e com esta responsabilidade. As associações públicas, como todos sabemos, são associações de interesse público, existem para defender o interesse do destinatário e não dos seus associados. E neste diploma que está agora em discussão, preocupa-nos desde logo, que no seu artigo 5º se retire a primeira das atribuições das ordens, que é a defesa dos seus destinatários, e passa a ser a defesa dos seus associados, ou seja, qual agremiação, qual sindicato, sem desprimor para qualquer uma destas associações, os sindicatos e os grémios, mas são diferentes e têm destinos e escopos diferentes das ordens profissionais. E desde logo, e dou-lhe aqui o exemplo, a Ordem dos Advogados, que tem como sua principal atribuição e primeira e principal atribuição a defesa do Estado de Direito, deixa de ter a defesa do Estado de Direito e passa a ter como atribuição a representação e defesa dos interesses gerais da profissão, no respeito dos direitos e interesses gerais dos destinatários de serviço. Ou seja, temos aqui uma diferença muito grande. Portanto, estamos muito preocupados com a queda, portanto, com o deixar de haver este interesse, a defesa do interesse público e esta transformação radical nas ordens. Também muito preocupados com a questão do provedor do cliente. O provedor do cliente, portanto, que está previsto em vários artigos, é uma figura remunerada com o dinheiro dos seus associados, das suas cotas, e sabemos que há ordens que têm possibilidades económicas, outras que não têm, é imposto e passa a ser esta figura do provedor que irá defender, isto causa perplexidade, os interesses dos destinatários dos serviços. Ou seja, passamos a ter uma figura dentro de uma ordem que por si, pelo seu escopo, devia defender os interesses dos destinatários, e é este provedor. Provedor esse que só pode ser destituído em caso de cometer uma falta muito grave, e é isso que consta no projeto de lei, não é um projeto de lei, é Partido Socialista, não é do Governo, portanto, que consta no projeto de lei, só uma falta muito grave, que fica a fazer parte do famigerado órgão de supervisão, que é outra das grandes preocupações que nós temos. Portanto, o órgão de supervisão vai esvaziar completamente quer os atuais conselhos superiores, que é o órgão máximo de jurisdição em termos de matéria disciplinar, portanto, os conselhos superiores desaparecem e passa a haver um recurso dos órgãos disciplinares diretamente para este órgão de supervisão. Este órgão de supervisão tem funções disciplinares e funções executivas, ou seja, numa completa violação do princípio de separação de poderes. Depois temos a substituição dos conselhos superiores,
Por exemplo, dou-lhe mais uma vez o exemplo da Ordem dos Advogados ou da Ordem dos Médicos, que tem conselhos superiores de disciplina muito alargados, que são à volta de 21 membros, passam a ter 7 membros. Este órgão de supervisão tem 7 membros, é composto por 7 membros, 3 associados, 4 obrigatoriamente não associados, o provedor de justiça e um cooptado, o provedor não, antes fosse o provedor de justiça, o provedor do cliente, que não tem nada a ver com a senhora provedora de justiça nem com a figura do provedor de justiça, antes tivesse, não tem rigorosamente nada a ver. Portanto, e passa a ter este provedor do cliente, pode interpor recursos das decisões para o órgão de supervisão, onde tem assento, sendo que nas decisões que ele seja o requerente não tem interferência. Mas nós sabemos que, como é que se criam as simpatias dentro do grupo, imaginemos que estamos aqui todos, eu recorro para um órgão onde tem assento, mas como foi eu que recorri, não me pronuncio sobre isso. Mas todos os meus colegas e amigos e com quem tenho sessões seguidas vão se pronunciar sobre isso. Portanto, é claramente um obstáculo à transparência e à boa decisão da causa e até à própria descoberta da verdade material em sede disciplinar. Portanto, muito preocupado com o órgão de supervisão e com a sua composição, uma grande preocupação com as sociedades multidisciplinares também, porque as sociedades multidisciplinares vão acabar com o segredo profissional. Portanto, passam estas sociedades, neste momento as sociedades profissionais são sociedades civis, vão passar a ser sociedades comerciais, com tudo aquilo que nós percebemos, o que são as sociedades comerciais, obviamente que não perseguem o interesse público, mas sim o escopo lucrativo, o lucro. Portanto, aquilo que passa a ter é o lucro, sem regras, portanto, ficam preteridas as deontologias, as éticas, os segredos profissionais, e vai acabar por acontecer o que aconteceu em Espanha e noutros países em que acabou pura e simplesmente a prática destas profissões em forma isolada e passamos a ter supermercados, hipermercados, continentes, pingo-doces e Auchans das várias profissões possíveis. Também nos preocupa muito a questão da própria responsabilidade civil. Os associados são responsáveis por aquilo que fazem. Um médico, um enfermeiro, um advogado, um psicólogo, uma pessoa que exerça uma profissão regulada, se errar ou for negligente, se violar as legis artis, pode e deve ser responsabilizado, e todos nós conhecemos as ações em curso até pela perda de chance, portanto, na obtenção do ganho. E somos obrigados a ter, os profissionais, eu digo porque a minha profissão é advogado, portanto, e conheço também muito bem as responsabilidades civis das outras profissões, porque já trabalhei em várias ações dessas, são obrigados a ter o seguro. O seguro é no interesse do utente. Se o profissional não tem seguro, e ao não ter seguro, se por qualquer motivo se desfizer dos bens ou não tiver, as indemnizações ficam por cobrir e ficam por ser pagas. Nós sabemos que, por exemplo, em sede de acidentes de viação temos o Fundo de Garantia Automóvel, portanto há vários fundos que cobrem, aqui assim não temos, e essa também é uma grande preocupação que temos. A questão dos atos próprios das profissões. No caso dos médicos, vou terminar, Sr. Presidente. As legis artis, imaginemos, o ato médico não pode ser praticado por qualquer pessoa. A pessoa tem que ter o conhecimento adequado a praticar aquele ato. Os atos próprios dos advogados, que de resto hoje consubstanciam o crime de procuradoria ilícita, é o ato próprio do advogado. Um engenheiro, eu dou muitas vezes o exemplo, eu não posso fazer uma ponte, nem um edifício, porque não tenho hipótese nenhuma. Assim como se integrar um conselho para qualquer órgão para aferir da responsabilidade de um engenheiro, de um médico, de um arquiteto, se não tendo conhecimento da matéria, sou facilmente, enfim, ultrapassada pelos outros membros que sabem como é que as coisas funcionam. Portanto, estas são umas preocupações que temos grandes. Também a questão de o que está previsto aqui é que seja o Governo a fazer os estatutos das diversas ordens, e nós entendemos que não, que deve ser dado um prazo razoável às ordens para que cada uma ordem apresente o seu projeto de estatuto à Assembleia da República e que depois possa apreciar. Por fim, aquilo que nós vemos aqui, uma vez que o tempo é muito escasso, é a funcionalização e o controle das ordens. Portanto, aquilo que nós aqui entendemos neste diploma é que, através disto, há uma funcionalização total. E há um controle, porque, e a senhora, como a senhora Provedora prescindiu do tempo, talvez eu possa só dizer mais duas coisas que me parecem muito importantes e que nos preocupam muito. É que o órgão de supervisão passa a ter funções disciplinares. E depois, uma das atribuições também que passa, uma das possibilidades que passa a haver é que, como as ordens vão deixar de ter possibilidade de fazer o controle disciplinar, podem recorrer aos serviços do Estado. Ou seja, vai ser o Estado
vai ser o Estado, a poder tramitar os processos disciplinares contra qualquer um dos associados, o que é um instrumento poderosíssimo, nós sabemos como é que funciona o direito sancionatório, um instrumento poderosíssimo para manietar alguém que esteja a ser incómodo. E agora, terminando mesmo, a questão da remuneração dos estágios. Propõe-se que os estágios profissionais dos estagiários sejam remunerados. Aparentemente é uma posição bondosa. Quem trabalha deve ter direito a ser remunerado pelo trabalho que faz. Acontece que os estagiários não estão ainda aptos, por isso é que são estagiários, a desempenhar as funções. E na esmagadora maioria das profissões, portanto, está a aprender. O que é que acontece? Nós sabemos que muitas profissões não têm, os patronos não têm possibilidades nem de suprir às suas próprias necessidades. Dou agora aqui o exemplo da questão dos advogados, por exemplo, a guerra que está aí por causa da questão da CEPAS. Um advogado diz que não tem 251 euros, a senhora Provedora sabe disso, para pagar a CEPAS. Como é que vai passar a pagar um estágio, uma remuneração a um estagiário? Vai acontecer o quê? Vai ser o maior garrote de entrada nas profissões. Vai acontecer o que está a acontecer agora, por exemplo, nos psicólogos, em que é obrigatório que os estágios sejam remunerados. Mesmo para concluir, Sra. Deputada. Mesmo para concluir, os estagiários não conseguem arranjar patronos. Sr. Provedor, o que é que está a acontecer? São os pais dos estagiários que estão a fingir que são pagos, fazem os descontos para a Segurança Social e para a própria ordem dos psicólogos, como se estivessem a ser remunerados sem o ser, para que os filhos possam arranjar um patrono, porque os patronos não têm possibilidades de lhes pagar. Portanto, vai ser o maior garrote. Nós entendemos que, sim senhora, pode haver aqui uma solução que possa ser encontrada, que possa ser remunerado, designadamente através de algum instituto do IFP ou algum instrumento do Estado. Muito obrigada. Mas não estamos a ver como é que pode ser. Muito obrigada pela Sra. declaração. É a vez do Grupo Parlamentar do PS e da Sra. Deputada obrigado. Alexandra Leitão. Bom dia, Sra. Provedora de Justiça, muito obrigada pela sua presença, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, caros colegas, bom dia. Ora bem, vou tentar ser breve e queria começar por dizer o seguinte, não se destinando, obviamente, esta minha intervenção a contrapor o que quer que seja a intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela, mas sim a dirigir perguntas à Sra. Provedora de Justiça, queria começar por, apesar disso, dizer o seguinte. Aquilo que eu acho que era importante, e é nesse sentido que vou orientar as minhas perguntas, são as questões relativas às linhas gerais que os projetos, e em especial, neste caso, o projeto do Partido Socialista, as linhas gerais sob as quais o mesmo se orienta. Não porque os detalhes não sejam importantes, pelo contrário, em direito como noutras coisas, o diabo está mesmo nos detalhes, mas porque aquilo sobre que estamos aqui hoje a falar é um projeto. E muitos dos aspectos que a senhora deputada referiu, e ela fez bem a referir, uma vez que estão de facto no projeto, são aspectos relativamente aos quais, designadamente o proponente, aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está disponível para uma evolução significativa, como seja, por exemplo, ao nível de o órgão de supervisão ter ou não funções disciplinares, como seja ao nível do órgão de supervisão ter ou não uma maioria de não associados, ou seja, eu estou aqui a dar linhas em que nós estamos, pronto, portanto, e isto, volto a dizer, não são detalhes no sentido em que são importantes, mas eu vou focar as minhas perguntas em linhas gerais exatamente porque isto é uma evolução que, até na sequência do, enfim, estas audições não são só para encher, são mesmo para, exatamente que não, e portanto são mesmo para haver uma evolução, e, portanto, no fundo, eu ia centrar-me nessas linhas gerais e ia dizer aquilo em que, sendo importante, é passível e provável de uma evolução. Portanto, em primeiro lugar, a questão tinha exatamente do ponto de vista orgânico, sabendo nós que, enfim, que são associações públicas que comungam do exercício da função administrativa, que estão por isso, sujeitas a um conjunto de vinculações jurídico-públicas e à persecução do interesse público, as minhas questões tinham a ver com o seguinte. Em primeiro lugar, presença ou não de não associados nos órgãos, e já falarei depois, pronto, relativamente a qual órgão, sendo que, neste momento, a evolução no sentido de não serem maioritários é algo que
poderá razoavelmente ocorrer, por isso eu foco a pergunta no presença não maioritária e para isso é preciso que a lei passe a dizer, fixe o número em percentagem e não em absolutos, porque aquilo que nós verificamos também destas audições é que há ordens com números muito variáveis de membros em cada um dos órgãos e, portanto, 7 pode ser imenso ou pode ser muito pouco e daí a fixação em percentagem. Então, esta era a primeira questão do ponto de vista orgânico. Do ponto de vista ainda orgânico, e ainda por cima, tendo aqui o privilégio de perguntar isto à Sra. Provedora de Justiça, a figura deste provedor, do destinatário dos serviços, foi a expressão que foi utilizada, uma vez que não, enfim, para fugir um bocadinho à expressão cliente, exatamente por causa desta dimensão de interesse público que nos atira mais para a ideia de utente do que de cliente, esta figura que já consta da Lei Quadro, como obviamente a Sra. Provedora sabe, mas que alguns órgãos e que algumas ordens têm, algumas só têm no papel, também sei que algumas só têm no papel e aqui tornar-se obrigatório também, naturalmente gostávamos de ouvir a Sra. Provedora de Justiça quanto a isto. Depois havia um outro ponto que tem a ver com a questão já aqui referi relativamente, voltando ligeiramente atrás, ao órgão de supervisão e às funções disciplinares que nos parece de facto que poderão eventualmente evoluir para deixar de se prever nele funções disciplinares, uma vez para não confundir exatamente com funções executivas e para não pôr órgãos de fora ou pessoas de fora a fazer essa... Embora hoje, curiosamente, já haja ordens profissionais que tenham nos seus conselhos disciplinares pessoas de fora, por exemplo, juristas, exatamente por sentirem, estou-me a lembrar, por exemplo, salvo eu, da Ordem dos Farmacêuticos, que nos disse que tinha juristas no seu conselho disciplinar, por sentir necessidade dessa capacidade técnica, enfim. Mas isso, pronto. Depois, a outra questão prende-se com esta questão das sociedades multidisciplinares, e isto porque a possibilidade de haver, portanto, a possibilidade fixada em abstrato na Lei Quadro, de haver sociedades multidisciplinares, primeiro, não impede que, nos estatutos concretos de cada ordem, caso haja alguma situação de incompatibilidade entre a profissão A e a profissão B. O que passa é haver um princípio geral de possibilidade versus um princípio geral de proibição, que é o que hoje temos. E, para além de circunstâncias de natureza mais conceitual, como se faz ou não sentido haver, e eu pessoalmente lembrava, por exemplo, que nós hoje não podemos ter uma sociedade multidisciplinar entre um advogado e um solicitador, por exemplo, e muitas vezes os solicitadores são funcionários dos advogados, o que também, sendo que têm uma ordem, é discutível se devem ser apresentados como funcionários dos advogados, mas enfim, sem pessoalizar ou sem dizer em concreto. Há aqui uma coisa que é preciso que nós tenhamos esta noção. As sociedades multidisciplinares estão previstas em diretivas comunitárias e já existem no resto da Europa. E depois, da União Europeia, perdão, e depois, por força das 4 liberdades, no caso da liberdade de estabelecimento, eles vão entrar cá. E, portanto, o meu ponto também me parece que, enfim, não serão as sociedades multidisciplinares a abrir, designadamente, por exemplo, as sociedades profissionais de advogados ao lucro, porque, naturalmente, não sejamos ingênuos e bem, as pessoas vivem do seu trabalho, e, portanto, é esse o objetivo, sem pôr em causa, de forma alguma, que obviamente também o prosseguem de acordo com as leis ISARDES e, portanto, no fundo, aqui a nossa ideia com as sociedades multidisciplinares, mas aspecto sobre o qual também gostaria de ouvir a Sra. Provedora de Justiça, tem a ver com esta assunção de que é uma realidade que nos vai ser imposta e que, portanto, vale mais que esteja regulada. Quanto à, por exemplo, obrigatoriedade dos próprios estatutos da sociedade de garantirem segmentação de funções por via da garantia dos deveres deontológicos diversos de cada uma das sociedades, das profissões que esteja associada. E, finalmente, quanto aos estagiários, isto é, no fundo, quanto à questão do acesso à profissão, que, aliás, é, mesmo aqui, last but not least, porque, na realidade, talvez a nossa maior preocupação e que tem a ver com a retirada daquilo que seriam, sendo que isto é discutível, subjetivo, mas obstáculos eventualmente injustificados ao acesso à profissão, e aqui falamos de duração de estágios, etc., e falamos também de remuneração. E
tendo ciente esta dificuldade que a Sra. Deputada Mónica Quintela referiu, e tendo também atenção a importante distinção que, se calhar, a lei pode fazer melhor, ou os estatutos deverão fazer, entre estágio formativo e estágio profissional. No primeiro estamos de acordo que a remuneração não faz sentido, aliás, às vezes até bem pelo contrário, é pago. E na dimensão estágio profissional, noutra fase, por exemplo, a questão da remuneração ser, de facto, aqui algo que é justo na parte profissional do estágio, mas que também estamos dispostos, naturalmente, a evoluir no sentido que, não de deixar de prever, mas de perceber como é que pode ser acautelado também em função de que há diferentes situações de diferentes profissionais do foro, designadamente advogados, que não poderão suportar esta remuneração. E, portanto, deixando aqui, sobretudo, estas linhas gerais e terminando com a reiteração da evolução deste trabalho que nós próprios já fomos fazendo ao longo desta audição, dar esta nota à Sra. Provedora de Justiça e agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP e do Sr. Deputado Alfredo Maia. Quem deu a palavra? Não. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a Sra. Provedora de Justiça. É sempre um gosto recolher as contribuições da Sra. Provedora. Eu cumprimento também as senhoras deputadas. Para nós há uma questão central nesta discussão e que de resto foi trazida à colação pelas minhas colegas e que tem a ver justamente com a remuneração dos estágios. Eu creio que é necessário fazer uma distinção entre o estágio curricular, isto é, que corresponde a uma condição para a conclusão de um ciclo de estudos, já agora seja em que curso for, e há muitos cursos de profissões reguladas ou não, em que o estágio curricular existe, umas vezes como condição de facto para a conclusão do ciclo de estudos, outras vezes como forma de imersão precoce no mundo do trabalho. O meu ponto de vista é que, neste caso, eles devem estar mesmo inibidos de prestar trabalho, uma vez que a missão é observar e complementar, digamos, os conhecimentos no terreno. Uma condição diferente é aquela que corresponde a uma condição habilitante para a obtenção de um título profissional, que é obrigatório para o exercício da profissão e, nessa medida, corresponde já a uma progressiva entrada ou imersão no mundo do trabalho, isto é, o início de uma carreira. Nem todos os casos é assim, mas geralmente é. Ora, a minha pergunta consiste em saber se, a partir do momento em que o estagiário realiza um conjunto de atos, dos quais o patrono ou outra entidade que o recebe obtém vantagem económica, se esse estágio deve ou não ser remunerado e por quem. Bom, foi já aqui expresso, nomeadamente pelo PSD, que esse estágio deve ser assegurado, melhor, a retribuição assegurada pelo Estado. O que nós entendemos é que deve ser assegurada, a retribuição deve ser assegurada justamente por quem beneficia das vantagens económicas dos atos prestados pelo estagiário. E eu gostaria de conhecer a opinião da Sra. Provedora sobre esta matéria, muito concreta e muito precisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos assim a ronda dos grupos parlamentares e agora é a vez da Sra. Provedora, a Sra. Doutora Maria Lúcia Amaral, para fazer a sua intervenção, que julgo que terá o tempo que todos nós, compreensivelmente, lhe queiramos dar. Muito obrigada. Obrigada. Senhor Deputado, Senhoras Deputadas, muito obrigada pelas perguntas. Eu creio que elas conduzem todas, me permitem que conduza a resposta de uma forma ordenada, sistematicamente. Nós temos aqui, pelas perguntas que me foram feitas e também
que resultam realmente do procedimento legislativo como se seguiu até agora, nós temos aqui 2 grandes capítulos. Temos capítulos substantivos, digamos assim, onde se inclui como tema maior o estágio, as limitações ao estágio, acesso à profissão e a sua remuneração, e depois temos o capítulo orgânico, que aparece, sobretudo, muito desenvolvido no projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista. Enquanto a senhora deputada Alexandra Leitão me colocou questões muito concretas, dúvidas sobre o futuro deste projeto que tem uma dimensão orgânica, sobretudo, uma inovação orgânica, o senhor deputado Alfredo Maia, a senhora deputada Mónica Quintela, embora tenha tido um escopo de perguntas mais abrangentes, colocam problemas que têm a ver com as 2 dimensões. Mas realmente nós temos aqui 2 temas diferentes, um substantivo e outro orgânico. Eu devo dizer que tenho mais convicções, mais possibilidade de resposta segura no campo das inovações orgânicas do que no campo das questões substantivas, que são elas muitíssimo mais discutíveis. Mas vamos às questões substantivas. E vamos à primeira questão que a senhora deputada Mónica Quintela colocou e que eu suponho que é uma questão muito concreta, muito precisa, dirigida a uma opção feita por um dos projetos de lei, nomeadamente o projeto de lei do Partido Socialista, que no capítulo das definições, no artigo 5º, opta por conter uma definição onde as ordens profissionais têm como escopo primeiro a defesa e representação dos interesses da profissão. Pois isso também me fez impressão, devo dizer, e eu penso que não está, que não é bem assim, que as associações públicas, que são as ordens profissionais, estão previstas no nosso ordenamento, e também penso que tanto essa definição devia ser corrigida, quanto ela é depois dentro do contexto do próprio diploma, do próprio projeto de lei apresentado pelo PS, bastante contraditória, porque depois todas as inovações orgânicas que o mesmo projeto que diz isto apresenta são inovações que introduzem checks and balances na capacidade que os próprios associados têm de representarem os melhores interesses da profissão. Portanto, eu creio que não só esta primeira, estou de acordo com a senhora deputada Mónica Quintela, esta primeira definição deste projeto é um pouco estranha, não apenas porque em tese não é assim que as ordens profissionais aparecem no nosso ordenamento jurídico no seu todo, desde logo no seu fundamento constitucional, como porque mais do que isso, até é contraditório dentro da lógica do mesmo projeto. Portanto, em matéria substancial geral, eu direi antes de mais isto. A segunda grande questão substantiva, que está presente em todos os projetos de lei e que no fundo, corresponde a uma preocupação geral que eu suponho que leva a Assembleia da República a assumir um procedimento legislativo sobre esta matéria e a pensar que esta matéria precisa de renovação, tem que ver com as limitações, os obstáculos desproporcionados de acesso à profissão e, dentro deles, o regime jurídico do estágio e das avaliações para a certificação profissional. Porque essa é uma matéria de enorme preocupação. Eu diria até que é a primeira matéria de preocupação, que é por esse motivo que se está a pensar já num novo regime jurídico que venha substituir o regime de 2013. Porque algo não está bem. E diz-nos que algo não está bem. Diz-nos quer a nossa própria experiência cotidiana, quer depois o nosso enquadramento europeu. E é por isso, suponho eu, que este impulso legislativo é mostrar algo não está bem, as ordens defendem interesses públicos primeiros,
mas a defesa dos interesses públicos primeiros, que são os interesses de profissões que não podem ser acedidas nem a ser exercidas como quaisquer outras, pela especificidade técnica e científica e deontológica que apresentam, pois isto não pode redundar num corporativismo fechado que implique cerceamento desproporcionado de acesso à profissão. A liberdade de exercício de profissão é uma liberdade fundamental, como qualquer outra, só pode ser restringida dentro daquilo que é necessário, adequado e proporcional. E se a proliferação de ordens na ordem jurídica portuguesa, esse é um grande problema que temos também, implicou pela sua prática um cerceamento desproporcionado de acesso à profissão, eu suponho que esta é a principal preocupação substantiva que leva a este impulso e que leva à sua filosofia e que leva a que todos os projetos de lei, pelo menos que eu tenha percebido, se sintam sensíveis a este problema, todos eles tocando a questão do estágio pela remuneração, mas também por outras questões. Por outras questões. Quem é que avalia? Como é que quanto tempo dura? Quanto tempo dura? Como é que se faz a avaliação final? Tudo isso importa. Eu devo dizer que em matéria de remuneração, que foram as questões que me foram muito precisamente colocadas pelo Sr. Deputado Alfredo Maia para a Sra. Deputada Mónica Quintela, eu não tenho grandes convicções, diria. O Sr. Deputado Alfredo Maia coloca-me uma questão muito, muito precisa. Quem é que deve pagar o estágio? O estágio deve ser pago, pelo menos aquele que não seja apenas imediatamente formativo, aquele que por ser profissionalizante, digamos assim, eu acho que se pode, já implica vantagem para quem o orienta. Eu tenderia a concluir, eu tenderia a concordar com o Sr. Deputado Alfredo Maia. Pareceu-me que a sua posição seria, a partir do momento em que o estágio é já um estágio profissionalizante, implicou já uma fase, a superação de uma fase, na qual o estagiário já se apresenta com habilitações para o exercício da profissão e, por isso mesmo, pratica atos significativos no exercício da profissão. A partir deste momento, eu penso que seria justo que o estágio, que a obrigatoriedade de remuneração, sendo assim, ficasse a cargo de quem orienta o estágio e de quem compartilha as responsabilidades da prática de atos profissionais. E, portanto, como disse o Sr. Deputado Alfredo Maia, a lucra com eles. Parece-me que esta é a solução justa. Agora, como digo, toda esta matéria de estágios é muito mais ampla do que a da remuneração. Porque, justamente, se nós temos a grande preocupação de pôr cobro a restrições desproporcionadas de acesso à profissão, temos de ter particular atenção à função que estas ordens profissionais exercem de fornecerem uma formação complementar, sem a qual não há habilitação para o exercício de profissão. Porque este será um momento nevrálgico em que eventuais restrições desproporcionadas de acesso à profissão podem introduzir-se. Portanto, eu creio que a lei quadro, a lei geral, deverá ter essa preocupação e que essa será uma preocupação substancial. Em relação ao aspecto orgânico, eu agora entraria no aspecto orgânico, porque assim também coloca problemas. E como a Sra. Deputada Alexandra Leitão os referiu muito precisamente e falou de uma disponibilidade para refletir sobre eles, eu passo agora a falar sobre esta questão. Eu suponho que é pelo mesmo motivo, não é? Pela mesma preocupação, que terá chegado o momento de levar a sério os riscos de restrições
desproporcionadas de acesso à profissão que o nosso sistema permite, que um dos projetos de lei apresentados, o projeto de lei do PS, tem uma tão profunda, ou propõe uma tão profunda inovação orgânica na estrutura interna das ordens. Propõe novos órgãos, o órgão de supervisão, já havia um conselho de supervisão, mas propõe agora outro, redefinido, criado ex novo, um órgão disciplinar, criado ex novo, e um provedor dos destinatários dos serviços, assim é chamado, também criado ex novo na exata medida em que se torna imperativo e não facultativo como era antes. Ora, o que é que isto me parece? Começando pelo órgão de supervisão. O projeto de lei do PS permite que este órgão de supervisão tenha uma composição maioritariamente externa à ordem. Permite claramente. Eu lembro, não é? O artigo 15A do projeto, eu estive a ver ontem até 4 membros eleitos pela Assembleia Representativa, depois 3 membros oriundos do Conselho de Reitores, parece-me, do mundo universitário, um cooptado e o provedor, sendo o provedor independente e, portanto, de fora, isto permite quase uma maioria de fora. O órgão disciplinar, que não tem uma composição... e este órgão de supervisão tem funções regulamentares, funções de pronúncia, funções disciplinares, funções de definição da política da ordem em relação aos estágios, às habilitações, portanto, tem uma larguíssima, é muito mais do que supervisão, é de facto um órgão de condução da política geral da ordem. Faz tudo. Depois temos o órgão disciplinar. O órgão disciplinar, que também se diz que deve conter elementos externos à profissão, à ordem. Depois não há maior, o resto devolve-se para estatutos da ordem e que tem funções disciplinares. E depois temos o provedor dos destinatários dos serviços, que é um órgão independente, é decalcado da ideia de... é um ombudsman, como é o provedor de justiça, instituição de que eu hoje sou titular. É proposto pelo Conselho de Supervisão ao Bastonário, é independente, inamovível, faz recomendações, recebe queixas e tem um papel, uma função muito importante que interpõe recurso para o órgão de supervisão em matéria disciplinar, sendo que integra por inerência o órgão de supervisão. Ora, o que é que eu tenho a dizer em relação a este quadro? Aquilo que aqui me impressiona, eu já não falo de questões jurídicas, de saber se isto está nos limites do artigo número 4 do artigo 267 da Constituição. Não entro por aí, eu acho que essa questão é muito complexa. Não entro por aí. Aquilo que aqui me impressiona é que isto pode, compreendendo eu, o que terá levado a esta inovação orgânica, que é justamente a necessidade de impedir que esta devolução de poderes do Estado a associações profissionais, a estruturas que promanam da sociedade civil para a defesa de interesses públicos, que só a intervenção dos oriundos do setor podem compreender, para impedir que esta ideia, que é a ideia matriz de uma ordem, redunde na prática de um corporativismo nefasto. Nefasto para tudo. Nefasto para direitos e liberdades fundamentais e nefastos para a conformação saudável da nossa sociedade. Para impedir isso, este projeto que prevê esta inovação orgânica procura garantir que isso não ocorra através da modelação orgânica, através da sua abertura
para fora da associação pública, com elementos estranhos. Eu acho que isto é demais. E penso que isto é demais e penso que os senhores deputados ponderem apenas os efeitos perversos que isto pode ter. Vamos pensar em casos muito práticos. Vamos pensar, sei lá, eu por acaso não estou a ser influenciada por isso, li o parecer da Ordem dos Farmacêuticos e agora veio-me à cabeça uma farmácia. Mas não foi por isso. Mas vamos imaginar domínios profissionais com especialização técnico-científica, exigências ideológicas que requerem a prática de atos em situações de emergência. Vamos uma farmácia. Alguém que chega à farmácia às 10 da noite, à meia-noite, e pede ao farmacêutico: olha, tenho aqui, estou muito aflito, dê-me qualquer coisa para conter o problema que tenho. E o farmacêutico dá. Então, vamos supor que está em vigor todo este modelo orgânico. E vamos supor que algo corre mal e que há um processo disciplinar. O órgão disciplinar aplica uma sanção. Já pode acontecer, não sabemos, mas tem pessoas que não conhecem das legis artis, pode conter. Portanto, qual a sensibilidade que essa pessoa terá para as práticas comunitárias e sociais que acontecem neste quadro? Olhe, é alguém que chega à farmácia e diz: eu preciso disto. Há aqui uma dimensão de sensibilidade social, de sensibilidade técnica, de sensibilidade científica e de sensibilidade deontológica que alguém de fora pode não ter, mas é quem vai apreciar. Pelo menos pode ser. Depois há recurso, o provedor dos destinatários dos serviços, que também é externo, interpõe recurso para o Conselho de Supervisão. O Conselho de Supervisão também é externo, vai decidir nesta matéria. E qual pode ser o resultado de tudo isto? Que é um resultado perverso, é que cada vez mais os profissionais, perante um quadro como este, se contenham, se defendam e não continuem e tenham práticas defensivas. Portanto, num quadro destes, eu compreendo a sua filosofia. Acho, no entanto, que é excessivo e penso que pode ter o efeito perverso de provocar uma disrupção em práticas comunitárias, práticas sociais, que assentam, afinal de contas, numa confiança técnico-científica dos profissionais que conhecem as legis artis. Eu diria, por isso, não sei se fui clara, que compreendendo os motivos e achando esses motivos muito sérios e ponderosos, compreendendo os motivos que levam este projeto de lei, que tem estas inovações orgânicas todas, a fixá-las, talvez esses motivos devam ser combatidos por outra via que não seja a desta inovação orgânica, com uma tão grande percentagem obrigatória nos órgãos de membros externos à ordem e, portanto, pessoas que podem não ter o conhecimento técnico-científico das legis artis que permitam conduzir-se de forma sã a política da ordem, muito particularmente em matéria disciplinar. Eu aí acho que creio que está em causa tudo, porque o órgão de supervisão, como se disse, tem uma competência muito vasta. Mas o ponto crítico é mesmo a matéria disciplinar. E aí alerto apenas para isto, com este exemplo. Pode ter efeitos extraordinariamente perversos. E pode criar um clima de desconfiança, de receio tal, que tenha efeitos disruptivos na prática de algumas profissões. E de algumas profissões que têm uma incidência de interesse público e de bens públicos fundamentais. Eu suponho que, quanto às sociedades multidisciplinares,
Aí eu confesso que não pensei muito, não refleti muito sobre este ponto, mas aí estarei de acordo com o que disse a senhora deputada Alexandra Leitão. Nós estamos perante um quadro externo ao qual não nos podemos furtar. É claro que é uma realidade nova que precisa de ser encarada de novo. Para nós é uma realidade nova e que traz muitos riscos. Mas eu suponho que a ignorância dessa realidade é algo, é um luxo, perdoe-me a expressão, ao qual já não nos podemos dar. E, portanto, temos de ter uma regulação, temos de optar por regular, por aceitá-la e por regulá-la, minimizando os seus riscos. E suponho que era isto, perdoem-me se me alonguei demais, mas que todas as perguntas... Muito obrigada, Sra. Provedora. Julgo que, se também registrei, tocou todos os pontos que foram abordados pelos Srs. Deputados, mas de qualquer forma pergunto se há algum esclarecimento adicional que entendam de colocar. Se não, Sra. Provedora, agradecer-lhe muitíssimo a sua disponibilidade para aqui estar e, sobretudo, os contributos valiosíssimos que aqui nos deixou, para agora fazermos o trabalho de minúcia e de detalhe, que é olharmos para o texto que temos em cima da mesa. Desculpa, Sra. Coordenadora, mas é que... Tem a palavra, Sra. Provedora. Vamos a isso, tem a palavra. Então, como é que me ia esquecer? É o provedor. Ia esquecer-me disso, atenção. Então, como é que me ia esquecer? Não, esse é um ponto que até... Eu peço imensa desculpa, senhora deputada coordenadora, mas eu só agora é que me lembrei como é que eu me fui esquecer. Bom, há aqui, neste provedor, também há aspectos estranhos, porque é preciso também ter isso em linha de conta. Ele tem uma parecença com o provedor, é uma réplica do provedor, do Ombudsman, do provedor de justiça, aliás, não foi impunemente que a senhora deputada Mónica Quintela teve aquele lapsus língua, quase. Não foi a senhora deputada, foi. Não, é porque isto é uma réplica do Ombudsman. Ora, eu não sou eu que tenho de falar disso, mas eu não tenho que comentar, mas o Tribunal Constitucional já disse que em Portugal o Ombudsman há um e mais nenhum, que é o do artigo 23, que é o provedor de justiça. Depois há outro problema. Eu não tenho que comentar essa orientação jurisprudencial, não me cabe a mim comentar. Eu apenas direi que há que não confundir esse problema com a questão de nome, a questão semântica. Nem semântica, acho que a questão não é semântica, é terminológica, apenas de sentido, não de sentido, mas de terminologia. O termo provedor é um termo de largo curso na língua portuguesa. Significa muita coisa, portanto, não é apenas o nome que induz, pode induzir em duplicação indevida. Aqui não é apenas o nome. Aqui há todo um regime que é decalcado do Ombudsman. A inamovibilidade, a independência, a remuneração obrigatória, a apresentação de recomendações, até um ponto que eu devo dizer, esse então que é a réplica do Estatuto de Provedor de Justiça, a possibilidade de impugnação junto dos tribunais administrativos da legalidade dos atos. O Provedor de Justiça já tem essa incompetência. A meu ver, malíssimo. O meu mandato não foi, a meu ver, mal, porque foi a lei de 2013 que atribuiu ao Provedor de Justiça. O único tribunal a que o Provedor de Justiça, esse do artigo 23 da Constituição, acede ao Tribunal Constitucional. Portanto, a competência que a lei de 2013, que a lei que está agora a ser revista pelos projetos que os senhores deputados apresentaram, atribuiu pela primeira vez ao Provedor de Justiça de impugnar junto dos tribunais administrativos atos e regulamentos das ordens profissionais, uma impugnação de legalidade e não de mérito, para o Provedor de Justiça do artigo 23 da Constituição, uma competência espúria. E a prova disso é que não tem tido significado prático. Agora, o que me parece esquisito
é que este projeto de lei atribua a este outro provedor a mesma competência. Também de apresentar, de impugnar junto aos tribunais administrativos a legalidade dos atos e regulamentos das ordens. Aí é que não, parece que não pode ser, porque aí é duplicação. Já não só, mais do que a questão terminológica, há aqui uma duplicação de estatutos, mas aqui a duplicação é clara. Portanto, e além do mais também não é... Não, quer dizer, como lhe disse, eu penso que, do ponto de vista sistémico, é a atribuição ao provedor de justiça do artigo 23 da Constituição que está mal esta, porque ele deve dirigir-se ao Tribunal Constitucional apenas e não a outros tribunais. Mas alerto para este problema, que então se torna particularmente complexo, sendo que também é complexo impor a remuneração obrigatória, quer dizer, bom, é uma questão de autogoverno das ordens, não é? Aí parece-me que sim também. Mas, como disse, eu não entro nesses problemas, porque são os problemas colocados pelos limites do número 4 do artigo 267 da Constituição. E era só isto. Senhora Coordenadora, Senhora Deputada, peço desculpa. Não, nós é que agradecemos todos os esclarecimentos profundos que nos deixou e que agora merecerão a mais profundíssima também ela reflexão de todos estes grupos parlamentares, e agradecer-lhe muitíssimo a sua disponibilidade para aqui estar connosco e contribuir para que o processo legislativo que todos nós temos aqui em mãos saia o mais perfeito possível. É esse o trabalho de que os deputados também cuidarão fazer agora nos próximos dias. E por isso, em nome do Grupo de Trabalho, Sra. Provedora, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada.